Olá, o Gazeteiro vai conversar com uma liderança política do estado do Paraná, que todos os paranaenses conhecem e votam. O cara é bom de voto, hein? Ele foi vereador, deputado estadual, foi candidato à prefeitura de Curitiba e deu um susto sem precedentes no exibidão aí, o prefeito Greca. Foi secretário da administração do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Atualmente preside o Diretório Municipal do União Brasil. Nestas eleições, deve disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. E, com certeza, faz isso para ficar mais perto das coisas da capital paranaense. Senhoras e senhores, o Gazeteiro vai receber o deputado federal Ney Leprevô. Aí, Ney, o povo tá te aplaudindo, rapaz. Gostei da animação, hein? Parabéns, Zé. Tá animado aí, gostei de ver. Eu? É um prazer conversar com você, Zé. Isso. Ney, a gente fez essa abertura porque, pela nossa intimidade, né? Eu já apresentei, para quem não sabe, o Ney Leprevô, quando na campanha numa campanha política, eu não me lembro qual, ele apoiou como deputado estadual, porque ele tem uma liderança muito grande na região metropolitana, principalmente em Curitiba, disputou depois a prefeitura, deu um susto no exibidão, ele até emagreceu uns 10 quilos, porque teve que correr bastante. Então, agora está na Câmara Federal, mas soube que você está voltando para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa. Como é que vai ser isso? Está tudo já encaminhado, Ney? Veja, Zé, até o final do mês de março eu cumpri o compromisso que eu tinha com o governador Ratinho Júnior de tocar a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado do Paraná. Graças a Deus, nós conseguimos entregar o Estado em primeiro lugar do Brasil na geração de empregos através das agências do trabalhador. Na nossa gestão, transformamos o Paraná em um celeiro de intermediação de mão de obra. Investimos muito também em cursos profissionalizantes, o CIEE, Centro de Integração Empresa-Escola, que foi nosso grande parceiro na gestão da Sejuf, alcançou a colocação de 5 milhões de jovens no mercado de trabalho. Nós fizemos com a Volkswagen do Brasil as carretas do conhecimento. São 9 carretas que eu montei, pagas pela Volkswagen, que vão com professores do SENAC aos municípios de todo o estado, proporcionando gratuitamente para a população cursos profissionalizantes, porque o trabalhador que está bem profissionalizado, ele tem muito maiores chances de conseguir um bom emprego, até com a remuneração melhor do que a média das pessoas consegue. Aí, por força da lei eleitoral, encerrou-se no final de março o meu período como secretário de Justiça, Família e Trabalho. Eu reassumi o mandato de deputado federal em Brasília. Estou gostando do trabalho lá. Conseguimos ajudar bastante nessa questão da PEC dos combustíveis, e as pessoas já estão vendo na bomba, né, no posto de gasolina, o preço do combustível mais baixo. Apresentei projetos de lei importantes, como o que cria hediondo, torna hediondo qualquer crime que for cometido contra uma criança, qualquer tipo de violência contra a criança. Enfim, nós estamos com uma série de projetos importantes tramitando em Brasília. Mas... Viu, deputado? Eu tenho recebido um pedido. Viu? Se o senhor me permite, o senhor colocou aí a situação dos combustíveis, que a Câmara Federal, os deputados votaram e está aí a diminuição dos valores.
Mas eu pergunto ao senhor, como parlamentar, o governo demorou 3 anos e pouco para colocar isso agora? Não é por causa da eleição? Esse pacote de bondade que o presidente da República está colocando aí, ele criou sempre caso. Problema do Auxílio Brasil, ele não queria dar, ele não queria aquilo, ele não foi contra a vacina, foi contra tudo. Não é só por causa da eleição? Vamos imaginar que a eleição fosse daqui 2 anos. Você acha que ia estar essa confusão toda aí? E desmerecendo, inclusive, o sistema eleitoral do país, que isso... O senhor foi eleito deputado federal, quase foi eleito prefeito de Curitiba, nesse sistema que está aí. O senhor não acha que ele está botando os pés pelas mãos? O cara, com todo o respeito, está só fazendo isso porque tem a eleição em outubro. E ele tem uma possibilidade muito grande de perder a eleição. O que o senhor acha disso? Bom, vamos por partes, que você fez uma série de colocações, eu preciso responder todas elas. Em primeiro lugar, o presidente tem que tomar, evidentemente, maior cuidado com as declarações que faz para embaixadores estrangeiros. Ao colocar em dúvida a credibilidade da justiça eleitoral, ele coloca, inclusive, uma bomba relógio que pode explodir nos seus próprios pés. Então, essa questão, a meu ver, é uma questão preocupante. Existem pesquisas que mostram que quando o presidente Jair Bolsonaro trabalha mais e fala menos, ele melhora a sua aprovação do governo, mas quando ele desanda a soltar a sua retórica para agradar a militância mais extremista de direita, que gosta das polêmicas que ele cria, ele acaba caindo e perdendo eleitores de centro. Acho que há um consenso de que ontem ele foi infeliz nas suspeições apontadas contra a justiça eleitoral. Não que não se possa questionar a eficiência das urnas eletrônicas e desejar que elas sejam cada vez mais auditáveis, mas você não pode reunir embaixadores estrangeiros e, sem apresentar uma prova concreta, colocar o processo eleitoral do país em xeque. Então, a meu ver, o presidente cometeu um equívoco diplomático bastante grave ontem e que vai trazer resultados negativos para ele mesmo. Quanto à PEC dos combustíveis que eu mencionei, ela não é de autoria do presidente da República. Ela é de autoria do deputado Danilo Forte, do Partido União Brasil, do estado do Ceará. Mas, deputado, com todo o respeito, essa PEC de autoria do deputado do Ceará só aconteceu porque ele quis, porque o presidente quis. Porque ele joga para a torcida organizada de que isso está caro, de que está aquilo, que está outro, e depois fica por isso mesmo. Até os postes do país inteiro sabem que ele joga para a torcida organizada. Ele joga no sentido de criar caso. Não, sabe? Eu acho, com todo respeito, o Brasil não elegeu um presidente. O Brasil elegeu um problema. Esse cara está fazendo uma confusão. Você já pensou o que vai acontecer aí se der um resultado que não seja aquele que ele deseja? Ele vai fazer uma confusão do tamanho do mundo. O sistema eleitoral no Brasil, eu conheci o senhor, seu pai, nunca, sempre teve um controle. Quando era só no escrever lá na cédula única, tinha-se muita confusão. Mas depois da votação eletrônica, dificilmente... Primeiro que as urnas não estão ligadas a qualquer sistema online. Como é que vai entrar na urna se não tem sistema online? É uma bobagem, sabe? Isso é uma coisa de quem quer voltar no tempo, amarrar cachorro com linguiça. Zé, eu, sinceramente, sobre as urnas eletrônicas,
Entendo que o presidente, como eu já te disse, foi infeliz nas declarações dele ontem. Sobre a PEC dos combustíveis, é evidente que o presidente tem uma base grande lá na Câmara Federal e que, se ele quisesse, ele poderia ter derrubado essa PEC. Entendo que ela não é a solução definitiva para resolver o problema da Petrobras, que é muito mais amplo. Essas empresas de economia mista, na verdade, quando elas estão tendo lucro, elas costumam se dizer privadas, e quando elas têm prejuízos, elas se dizem do Estado. Então, o que tem que ser feito na Petrobras, na minha opinião, para resolver o problema definitivamente, e eu protocolei um projeto de lei sobre isso, estou em Brasília há pouco mais de 3 meses, mas já protocolei esse projeto, é dando à União o poder de acabar com o PPI, que é o Plano de Preços Internacionais, a paridade de preços internacionais da Petrobras, que, inquirido por mim, o próprio ministro das Minas e Energia admitiu que é uma micagem feita hoje pela Petrobras. Então, a redução do ICMS, ela resolve temporariamente. Para resolver o problema definitivamente, a União, enquanto for sócia majoritária da Petrobras e o ela tem que acabar com a paridade de preços internacionais. Eu não sei se você sabe, Zé, mas tem fundos de pensão dos Estados Unidos que ganham 6 bilhões de reais por mês graças ao nosso petróleo. Agora eu te pergunto, eu sou mais novo que você, mas eu escutava isso quando eu era criança e você também deve ter escutado, que o petróleo é nosso. Se o petróleo é nosso, ele não está aqui para dar lucro para fundos de pensão norte-americanos. Ele está aqui para servir de combustível para mover o Brasil. É claro que seria um egoísmo meu como deputado deixar de votar a favor de uma medida que ajuda o povo para prejudicar o presidente da República. Lógico. Eu não sou do partido do presidente da República. Agora, eu também entendo que, claro que foi possível a aprovação disso, porque ele era a favor, já que ele tem maioria lá no Congresso e todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém. E tanto é, Ney, concordo plenamente com o senhor, tanto é de que, por isso que eu coloquei, ele só fez agora por causa da eleição. Se não tivesse eleição agora, ele não estava nem aí. Agora, vamos vir aqui para o nosso estado. O senhor está presidindo União Brasil. Soube agora há pouco, já informei aqui no meu blog às 17 horas, de que o César Silvestre já desistiu da candidatura ao governo do Paraná. Deve sair candidato ao Senado ou a deputado federal. Entende? Então, parece que a situação PSDB, embora não vai estar no esquema, vamos dizer assim, da eleição do atual governador, mas também não vai disputar a eleição para o governo. O que pode, com certeza, o senhor sabe disso, ajudar o atual governador. União Brasil pode, pelo que eu ouvi dizer, buscar a vice-governância neste apoio ao governo ou não? Olha, Zé, eu falo apenas pelo União Brasil Municipal, aqui de Curitiba. Sim, né? Mas o senhor está dentro do esquema aí, o senhor não sabe o que está acontecendo? Sabe, então pode ter ou não pode? É que eu não posso falar em nome do partido estadual, porque o presidente estadual é o jovem deputado federal, Felipe Francischini. Então, a prerrogativa de se manifestar em nome do partido é dele. Mas eu posso, assim, te dar algumas pistas. E uma delas é de que tem evoluído muito nos últimos dias a consolidação da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro como candidato, pré-candidato, por enquanto, porque não teve convenção ainda, ao Senado da República. Até o momento, o Brasil não tem candidato a governador e eu acredito que não terá, porque nós estamos muito em cima da hora das eleições e seria uma aventura inventar uma candidatura
nessas alturas do campeonato. Isso teria que ter sido feito há 2 anos atrás. Vejo uma tendência grande do União Brasil caminhar com o governador Ratinho Júnior, mas essa é uma decisão que será tomada na convenção do partido, e não será uma decisão minha isoladamente, será uma decisão de todos os convencionais que irão votar. Mas o senhor também tem uma outra situação. O senhor, como o senhor colocou, existe esse encaminhamento e nos bastidores essas conversas de estar caminhando com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Mas eu pergunto para você... Eu sou a favor do que caminhe com o governador. Evidente. Eu sou a favor. Mas eu não falo pelo União Brasil do Paraná. Perfeito. Eu pergunto para o senhor agora, diante desse fato aí, eu me lembro quando eu cheguei em Curitiba em 85, lembro de você com um gravadorzinho daqueles de fita cassete. Eu não tenho boa memória boa, hein? Ainda não estou com Alzheimer. Você tinha aqueles... ia entrevistar os políticos com um gravador do tamanho de uma tela de coisa. Com as fitas enrolavam, tinha um programa na rádio aí. Foi quando você começou na política. Verdade. E você era assim com o Álvaro, sempre junto, sempre apoiou. Lógico, hoje é um outro momento, evidentemente, com certeza o senhor tem um bom relacionamento com o atual senador, mas está acontecendo agora em Brasília uma conversa do presidente da República e o governador paranaense, que pode decidir apoiar o Álvaro Dias. Pode. Evidentemente, o senhor vai estar, pelo que o senhor colocou, no palanque. A União Brasil do Paraná poderá estar no palanque do governador. Mas será que o presidente vai falar assim, pode subir o Sérgio Moro também? Porque o presidente pode ter raiva de um e de outro, mas do Sérgio Moro ele não quer saber. Veja, na verdade, em primeiro lugar, eu continuo sendo amigo do senador Álvaro Dias, gosto muito dele, inclusive votei nele para presidente da República, né? Agora, o Sérgio Moro era candidato a senador por São Paulo, primeiro era candidato a presidente da República, mudou o título de eleitor para São Paulo, porque era o maior colégio eleitoral do país, e aí acabou não tendo seu domicílio eleitoral aprovado lá em São Paulo, o que foi até estranho, porque o domicílio da esposa dele, da doutora Rosângela, foi aprovado na mesma situação que a dele, né? Então, foi esquisito mas isso. Há controvérsias, há controvérsia porque tem informações de que o pessoal do estado de São Paulo vai cair matando na justiça a filiação dela lá. Não sei se não vai conseguir impedir a candidatura dela lá. Quer dizer, não sei. Né? Porque a situação dela é igual. Não pode o marido não ter domicílio e ela ter. Você está entendendo? Vamos aguardar para ver o que acontece. Eu torço para que ela possa ser candidata, porque eu conheço bem ela, uma pessoa muito bacana. Até preferia que ela fosse candidata aqui no Paraná. Ela tem uma luta histórica em prol da pessoa com deficiência, das APAES. Até te confesso que eu tenho uma proximidade política maior com a doutora Rosângela, de mais tempo, né, do que com o próprio doutor Sérgio Moro, com quem eu convivo há menos tempo, até pela função dele de juiz, ele se mantinha bastante distante da classe política. Mas ele é uma pessoa que, inegavelmente, escreveu já o seu nome na história política do país. E é um homem que merece respeito, é um homem que está bem aí nas pesquisas. Se a eleição fosse para senador nos próximos meses, eu diria que os dois candidatos que se apresentam aí como os mais fortes são o Sérgio Moro e o Álvaro Dias. Vai ser uma briga bonita, né? Vai ser uma briga bonita. Agora, resta saber, você está me falando dessa reunião de hoje do presidente Bolsonaro, resta saber como é que ele vai conduzir também os seus outros candidatos, né? Porque o PP tem um pré-candidato, que é o ex-chefe da Casa Civil, o Guto Silva, é pré-candidato a senador. O PP é da base do Bolsonaro em Brasília. Sim. Tem a Aline Sleutz, que é uma ótima deputada, que é da base do Bolsonaro e é candidata a senadora.
e tem o Paulo Martins, que é um deputado muito atuante, é do partido do Bolsonaro e também é candidato a senador. Então, não sei o que vai dar essa reunião que está acontecendo lá em Brasília, que a imprensa vem noticiando desde hoje de manhã, mas quero dizer que o meu partido ele não está vinculado a essa decisão, porque é um partido que tem candidato à presidência da República, que é o Luciano Bivar, que é um homem de centro, um político de centro. O União Brasil defende a democracia, a liberdade, os valores familiares, os princípios humanistas. E eu até acho que nesse momento em que há tanta discórdia, tanta polarização no país, tanto conflito, a candidatura do Bivar é uma candidatura importante porque nos momentos de crise, quem conseguiu fazer grandes realizações para apaziguar a sociedade, para manter a paz no planeta, para acabar com guerras, para combater o próprio nazismo, que foi a maior excrescência que já existiu na história desse país, foram os homens mais experientes, o Winston Churchill e o Franklin Delano Roosevelt, já idosos, já experientes. Então, eu acho que a candidatura do Bivar ela vem também para ajudar a proteger a democracia e a liberdade no Brasil. Ney, você deve mesmo disputar, pelo que se aprovado, evidentemente, na convenção do seu partido, uma cadeira na Assembleia Legislativa. A tua experiência em Brasília, com certeza, o senhor ficou mais durante o seu mandato em Brasília, que vai terminar nesse final de ano, mais aqui na Secretaria de Estado, como secretário. Mas essa volta à Alep é por conta da sua vontade de disputar a Prefeitura de Curitiba, não? Na próxima eleição? Olha, eu vou te confessar uma coisa, viu, Zé? Eu fiquei no comecinho do mandato lá em Brasília, apresentei todos os projetos que eu tinha prometido na campanha, as emendas para os hospitais. Depois, durante a pandemia, entre a decisão de ser candidato a prefeito ou não, fiquei mais um pouco, mas as sessões estavam sendo online, então não deu para sentir o clima de Brasília. E agora, desde abril, é que eu estou mesmo vivendo a rotina de Brasília, e eu gosto muito do trabalho lá, porque lá os projetos que a gente faz, as leis, as propostas, os pronunciamentos alcançam repercussão nacional. Você mexe com temas que estão no noticiário nacional. Então, é apaixonante o trabalho em Brasília. No entanto, algumas questões me levam a voltar para a Assembleia Legislativa. A primeira delas é um pedido dos meus próprios eleitores, porque como secretário de Justiça, Família e Trabalho, eu fiquei muito no interior do Paraná. Eu corria muito o interior. E o meu eleitor curitibano sentiu a minha falta. Agora, como deputado federal, eu estava passando as semanas em Brasília. O meu eleitor curitibano também pedindo a minha presença aqui. Eu não digo necessariamente que eu tenha que vir a ser candidato a prefeito da cidade. É claro que eu nunca vou me negar a servir Curitiba. Eu nasci aqui, estudei aqui, me criei aqui, casei aqui, fui vereador mais votado em Curitiba, fui deputado mais votado em Curitiba. Se um dia Curitiba precisar que eu seja o seu prefeito, eu estarei pronto para isso. Mas não será uma coisa feita à força, não haverá tentativa de ganhar por WO, de impor uma candidatura goela abaixo. Vai ser na hora em que for natural. E também, se não acontecer, não será uma frustração para mim. O que eu sinto é que eu preciso, no momento, estar mais próximo dos meus eleitores, o que não significa que eu não tenha gostado do trabalho parlamentar lá na Câmara Federal. Muito pelo contrário. Tanto gostei que não descarto a hipótese, inclusive, de um dia até ser candidato a senador pelo Paraná. Perfeito. Ney, gostei, estou gostando da nossa conversa. Você aí com as suas atividades aqui em Curitiba e nesse momento aí de muitas conversas nos bastidores, você deve estar com a sua agenda aí extremamente apertada.
Agradecendo já a sua paciência de conversar com a gente, eu fico É um muito prazer. grato. Quero desejar a você sucesso aí na sua caminhada, mas eu insisto, você não pode deixar de avaliar isso. Na eleição contra o Greca, você deu um chacoalhão no exibidão que ele ficou meio atordoado. Você está entendendo? Aí, isso deu a você um incentivo meio que, né, para continuar buscando essa eleição que é para a Prefeitura de Curitiba. Bom, isso aí fica para o futuro. Eu quero desejar a você sucesso e quero dizer o seguinte: o importante é que a gente viva em paz e que as pessoas acreditem nos seus políticos. Isso aí. Obrigado, viu, Zé? Zé, tem um ditado árabe que diz: Maktub, está escrito, né? O que é para acontecer está escrito. Foi um prazer falar com você. Parabéns aí por esse jeitão espontâneo, mas é assim mesmo, né? Eu toco baile assim, E é sempre bom atender você quando quiser conversar, eu estou disponível sempre. Tá bom? Sucesso aí na campanha e vamos para as cabeças. Vamos lá. Deus te abençoe aí. Saúde e alegria.